1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas para os que são chamados. Os chamados a que Paulo se refere dizem respeito a todos aqueles que, tendo conhecimento de Deus, aceitaram o Deus Criador como sendo o Senhor e sustentador de todas as coisas. Os chamados são todos aqueles que aceitaram as boas novas de Cristo Jesus como sendo mais importante do que a filosofia dos gregos. Os chamados são todos quanto acreditam que Jesus de Nazaré, o mesmo que foi crucificado ali no madeiro, é o Cristo de Deus e Salvador do mundo. Os chamados de Deus são aqueles que aceitam a nova aliança de Deus com a humanidade, por meio da obra redentora e reconciliadora de Cristo Jesus, o Messias de Deus, que também é o Emanuel. Mas para os que são chamados, tanto judeus. Dentre os chamados estão os judeus que esperavam o Messias e acreditaram de que Jesus de Nazaré foi a vinda mesmo do Cristo de Deus. Nem todos os judeus foram contra Jesus. E a prova disto é que a igreja primitiva foi composta nos seus começos pela grande maioria de judeus que se converteram ao verdadeiro cristianismo. Além, é claro, dos apóstolos de Cristo Jesus, que eram judeus, contando também com o próprio apóstolo Paulo, que foi o escritor desta carta ou epístola. Os judeus foram o Israel de Deus, como a igreja é o novo Israel de Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos. Agora, no pensamento de Paulo, a grande e importante realidade é que a Igreja de Cristo, principalmente depois do primeiro século da nossa era cristã, teve sua maioria de membros dentre os gregos, ou seja, dentre os que não são judeus e que também eram chamados de pagãos. Daí a importância do ministério apostólico de Paulo, que foi chamado e enviado a pregar o evangelho aos gentios. O Cristo de Deus sempre foi mais bem aceito, repito, principalmente depois do primeiro século da nossa era cristã, dentre as demais nações do mundo, do que até mesmo dentre os judeus, os seus conterrâneos. Razão porque a igreja está espalhada por todas as nações do mundo, porque a nova aliança de Deus é com a humanidade. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
lhes pregamos. O apóstolo Paulo era pertencente ao tradicional judaísmo, mas veio a se converter ao verdadeiro cristianismo. E a partir de então, não tinha mais compromisso com o legalismo judaico. Nem tampouco usava da filosofia retórica e da oratória tecnicamente perfeita dos gregos para pregar as boas novas do Evangelho poderoso de Cristo. Este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Paulo, como apóstolo dos gentios, não cessava de anunciar as boas novas de Cristo Jesus, por onde passava cumprindo a sua importante missão transcultural. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gentios ou gregos, lhes pregamos a Cristo. A pregação de Paulo era sempre a respeito do Messias prometido nas Sagradas Escrituras veterotestamentárias. Quando abria a sua boca, tanto perante os judeus como diante dos gregos ou gentios, era para dizer que o Messias de Deus, o Deus conosco, tinha se manifestado na terra, na pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, o Nazareno, e que a crucificação de Jesus era o cumprimento das promessas de redenção e propiciação na reconciliação do homem perdido para com o Deus Criador de todas as coisas. Porque isso foi que produziu a verdadeira paz. Pregar sobre Jesus é, acima de tudo, anunciar o plano da salvação de Deus com a esperança de vida eterna. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. E todo o seu ministério deu provas cabais da manifestação das virtudes do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Os milagres e prodígios realizados pelo Senhor Jesus. Era o poder de Deus operando no meio do povo e em favor dos filhos dos homens. Ninguém na história da humanidade fez tantos prodígios, maravilhas e sinais o quanto o Senhor Jesus, o Filho de Deus, prodigalizou. Finalmente, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus em essência. A prova disto é que o seu nascimento, sua vida, a crucificação, sua morte e a sua ressurreição tem produzido transformação de vida nas multidões. Não tem limite o número de pessoas que têm mudado de vida a fim de se transformarem em discípulos do Senhor Jesus e, portanto, novas criaturas. A manifestação de Cristo foi, em essência, a sabedoria de Deus, trazendo conhecimento e luz para a humanidade, que outrora
estava nas densas trevas, mas que as boas novas do Evangelho sobre Cristo Jesus é a luz maior que clareia a alma, o espírito dos seres humanos para fazerem parte da família de Deus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho do Senhor Jesus. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.